Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui sobre as leis noéticas que uma pessoa comentou aqui no canal e vai ser até interessante esse vídeo, tá? Eu estou enrolando um pouco para chegar no assunto Trindade, que eu falei que queria abordar com vocês, e outros temas mais teológicos, porque eu estou esperando o canal ter um pouco mais de engajamento. Até que ele está indo bem agora, eu tenho mais ou menos em média uns 100 inscritos de um dia para o outro. Mas ainda é pouco, entendeu pessoal? Porque esse canal aqui eu tenho ele há anos já, mais de 10 anos. E eu tenho vídeos aqui no canal que são pérolas, são excelentes. Coisas que ninguém mostrou na Bíblia, só eu mostrei. Desde temas como o diabo, preterismo, apocalipse, Daniel, eu tenho playlist de tudo isso aqui. Mas aí tem poucas views. Então eu estou esperando ver se ele aumenta um pouquinho o engajamento. E se eu não arrumar um serviço de meio período para trabalhar fora também, né, que também tem isso, aí eu pego esses temas mais teológicos. Então vou fazer um vídeo aqui de um tema mais filosófico, tá bom? Lembrando que eu fiz um shorts aí do padre, onde eu usei o próprio laudo dos Tirote, que está público na revista Oeste, frame por frame, e a pergunta continua a mesma. Como é que o quadro apareceu no vídeo de menos de 60 segundos? Se alguém fica aí me xingando de defender o padre por ideologia, provar para mim, me der uma explicação coerente, que não envolva o sobrenatural, eu tiro os vídeos que eu fiz do padre e ainda faço um vídeo me retratando, tá? Até porque eu tenho coragem para fazer isso. Eu falo, pessoal, estava enganado, equivocado, desculpa aí. Mas eu quero entender, principalmente, esse ponto. Como é que um quadro se materializou no vídeo? Foi um milagre divino? Então tá aí o desafio lançado, tá? Leis noéticas. O que são leis noéticas? Leis noéticas é uma definição rabínica, tá? Não está na Bíblia. São preceitos éticos que os rabinos entendem que são universal e para toda a humanidade. Os rabinos contam uma historinha, que não é verdade, mas é a historinha judaica, que esses princípios éticos foram dados para Noé, depois do dilúvio. Aí depois foram se perdendo, né? Cada povo foi se formando, criando suas leis, etc. Eles foram esquecendo esses princípios éticos. Mas só Noé, através dos seus descendentes, foi transmitido até chegar nos judeus. Depois veio a lei de Moisés e eles ficaram junto com a lei de Moisés, tá? Mas eles entendem que são princípios que podem ser seguidos por qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. Princípios universais. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês a diferença entre a moral e a ética? A moral pode variar, de acordo com a época, o costume, a cultura que você pertence. A ética não. A ética são princípios e valores universais que você pode usar em qualquer lugar, tá? E tem até uma citação do Talmud que fala assim, que a pessoa que segue as leis de Noé é superior até ao sumo sacerdote. O que essa citação quer dizer? Quer dizer que Deus não quer que você se converta ao judaísmo, nem que você seja judeu, até porque judeu é um povo. É um povo, então não tem como você fazer parte de um povo. Não tem como, por exemplo, chegar no Japão e querer fazer parte do povo japonês. Eu não sou japonês. Mesma coisa é o povo judeu. Então o judaísmo entende que você não precisa se converter ao judaísmo. Se você seguir os princípios éticos, você já é uma pessoa de bem. Deus já vai se agradar de você. Deus vai falar, esse cara é legal, gostei dele. Ao contrário do cristianismo, que defende a salvação condicionada em crer em Jesus, né? O judaísmo não. Vocês podem ver na Bíblia, por exemplo, que Deus chamou Ciro, rei da Pérsia, de meu pastor, meu ungido. Ciro é meu pastor, a quem eu tomo pela mão. Jesus também, quando o centurião romano se aproximou dele, ele não obrigou o centurião a se converter ao judaísmo. Ele foi lá e curou o servo dele e pronto. Porque na visão judaica e do Velho Testamento, da Bíblia toda, né? Princípios éticos, eles valem mais do que princípios morais, como esses moralistas que tem por aí na internet. Deus se agrada mais se você for uma pessoa boa e ética do que se você for um falso moralista. Eu odeio gay, os gays vão pro inferno, matei, não sei o quê. Se você não tiver ética, não adianta nada esse falso moralismo todo. Então, é melhor ter ética do que moral. Os 7 princípios, eu dei uma resumida aqui básica. Eu peguei a fonte do site shabat.org, porque ele varia de acordo com o site que você vai pesquisar, tá? Mas em essência é basicamente o mesmo, tá? Tem alguns probleminhas? Tem, que nós vamos analisar. Primeiro, não praticar idolatria. Aí vai depender da sua definição do que é idolatria. Por exemplo, para um judeu, um cristão é idólatra. Para um muçulmano também. Porque o cristão, ele venera um homem que nunca disse que era Deus. Inclusive eu vou abordar a trindade assim que for possível, tá? E eles veneram como se ele fosse um Deus. Isso é um tipo de idolatria. Só que a idolatria não se resume só a isso, porque não existe uma verdade fundamental. Cada religião vai ter a sua. Por exemplo, o hindu. O hindu segue milhares de deuses. Eu posso dizer que um hindu é idólatra? Não, porque senão eu vou contradizer o próprio judaísmo. Porque o Talmud também diz o seguinte, quem segue a religião dos seus pais não é idólatra. Está no Talmud. Então quer dizer, eu posso dizer que um hindu é idólatra porque ele segue muitos deuses? Não. Porque ele cresceu assim, ele foi ensinado assim, os pais dele eram hindus. Então é claro que desde pequeno ele aprende lá sobre os deuses hindu, Vishnu, Krishna, Brahma, não sei o que, então é a religião que ele aprendeu. Então ele não é considerado um idólatra por ter nascido na Índia.
Já os cristãos têm essa concepção, né? Todo mundo que não é cristão está condenado a um suposto inferno. Então, Deus vai ter que condenar metade do planeta. Quem nasce na Índia geralmente é hindu, quem nasce na China geralmente é budista, quem nasce, por exemplo, no Japão vai seguir aquelas religiões japonesas, como o Seishonori, aquelas filosofias e tal. Então, Deus vai ter que condenar metade do planeta ao inferno. Então, não faz sentido. Então, essa primeira questão aqui de idolatria, ela é meio complexa por isso. Porque ao mesmo tempo que o primeiro princípio universal definido pelos próprios rabinos é a idolatria, mas foram os próprios rabinos que disseram que quem segue a religião dos pais não é idólatra. Então fica meio controverso isso daqui. Eu defino a idolatria quando você coloca qualquer coisa como objeto de adoração em vez de Deus. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, explicando o termo idolatria, que é a junção da palavra ídolo, no grego, com a palavra latria, que é culto, veneração. Só que ídolo não é só objeto de madeira, ou pedra, ou gesso, como os evangélicos dizem no Brasil. Tem pessoas que veneram político, tem pessoas que chegam a brigar por causa de político. Eu mesmo, uma vez, eu fui até ameaçado de morte por causa de um certo político aí, que eu não vou dizer o nome, tá? Tem pessoas que veneram artistas, como se eles fossem semideuses, celebridades. Ai meu Deus, é Angélica, vai ser linda. Também é um tipo de idolatria. Tem pessoas que veneram um time de futebol, tem pessoas que veneram dinheiro, tem pessoas que não vivem sem dinheiro. Sabe? Ver dinheiro, a pessoa é praticamente o Deus da pessoa. Por isso que Jesus falou assim, né, no Novo Testamento: não se pode seguir a Deus e a Mamon, se referindo ao dinheiro. Tem pessoas que veneram mais o dinheiro do que o próprio Deus. São pessoas que seriam capazes de matar por dinheiro. Então, tudo isso envolve idolatria. É um culto, é uma veneração. O segundo ponto é não blasfemar contra Deus. Então, eu não tenho essa problemática igual aqui. Não blasfemar contra qual Deus? Se no mundo existe mais de 10 mil deuses no mundo, ou até mais, até só na Índia acho que é 33 mil deuses. Então, não blasfemar contra qual Deus? Aí é complicado. Porque, por exemplo, se eu estiver, por exemplo, no Brasil, eu não posso blasfemar contra Jesus, porque Jesus é o Deus da maioria aqui dos brasileiros. Agora, se eu estiver, por exemplo, no Marrocos, que é um país árabe, para eles Jesus é só um profeta semelhante a Allah. Ele não é um Deus. Então, não seria tão grave, por exemplo, criticar Jesus, como seria num país cristão. Então, esse segundo ponto aqui é complicado, porque ele pode variar muito. Ele pode ser bem subjetivo, dependendo do lugar que você está. Então, é meio confuso isso daqui. Eu prefiro aquela filosofia, eu não sei se não é hindu, mas acho que vem do hinduísmo, sim, que é lá no Tibete, que eles falam namastê, que basicamente significa: a divindade que mora em mim saúda a divindade que mora em você. É mais respeitoso. Homicídio. É interessante aqui o terceiro princípio, ser homicídio, porque pouca gente sabe disso, mas na Bíblia, onde está os 10 mandamentos em Êxodo 20, não matarás. Ali não é não matarás, ali seria homicídio. Sabiam disso? Tanto que Joséfo, que era sacerdote, no livro dele, A História dos Hebreus, ele menciona que o quarto mandamento é homicídio e não matar. Ali é um erro de tradução, porque matar, se fosse proibido matar, eu não poderia matar, por exemplo, um animal para comer, eu não poderia matar para me defender, eu não poderia me matar numa guerra, não poderia matar um bandido que quisesse me fazer mal. Então ali não é bem não matarás, tá? Ali se refere a homicídio, que é diferente. Homicídio é você matar alguém sem motivo, sem razão, tá? Roubar é o básico, né? Não roubarás. Então roubar é o básico em qualquer lugar. Se você for num país árabe e você roubar, você pode ter sua mão cortada, tá? É a lei da Sharia. Então, roubar é o básico em qualquer lugar, em qualquer época. Você pode estar no Japão, pode estar na Alemanha, pode estar na Austrália. Não roubar. Aqui a lei de crime sexual varia dependendo da fonte que você pesquisa. O site rabat.org, eles colocam adultério e incesto, mas é praticamente não cometer sexo ilicitamente. Porque nós entramos em outros probleminhas também, né? Porque quem que vai definir o que é um sexo ilícito ou não ilícito? Por exemplo, um evangélico, se você perguntar para ele o que é um sexo ilícito, a primeira coisa que ele vai falar é gay. Atenção classe, o que é um sexo ilícito? É gay, professor, é gay, vamos inferno. Que é na concepção deles, né? O mundo evangélico é gay-cêntrico, né? Tudo gira em torno de gay. Inclusive nesse vídeo vai ter gente aí comentando já, porque eu não posso falar a palavra gay no vídeo, que sempre aparecem as pessoas aí com o fiofó coçando aí, não sei porquê. Mas enfim, só que o Rabat não fala de gays, ele fala que é adultério e incesto, seria o básico. Porque adultério você machuca a pessoa que você está traindo, então não é legal cometer adultério, além de você poder levar doença para o seu parceiro, para o seu cônjuge, para a sua esposa, então não é legal. E incesto todo mundo sabe que é abominável, né, pessoal? Ninguém é a favor do incesto. Então, esses dois pontos aqui do Shabat eu acho até bem coerente. Mas o fato é que você não vai ter relações sexuais ilícitas também, por exemplo. Você não vai pegar uma garota de programa, você pode pegar uma doença, transmitir para sua esposa, etc. Você não vai, por exemplo, dormir com um animal, também seria errado, com uma criança, etc. Inclusive criança, tá? Tem gente chamando o padre daquela palavra, P. Até agora ninguém me mostrou na lei onde 16 anos é criança, tá? Ou P. Isso aí é falso testemunho.
Esse é o mais interessante, né? Tribunais justos. O que são tribunais justos? Tribunais justos é que toda a sociedade deve desenvolver tribunais e julgar as pessoas com justiça. É o que está faltando muito aqui no Brasil, principalmente na internet. As pessoas pegam um vídeo mágico, onde um quadro se materializa e já querem que o padre seja preso. Preso por quê? Que crime? Cadê o Código Penal? Então essas pessoas não têm senso de justiça. Mas os sábios rabinos, eles entenderam que uma sociedade ela não vive sem justiça. Você não pode condenar um inocente, você não pode, por exemplo, absolver um ladrão e vice-versa. Você tem que ter um mínimo de senso de justiça para evitar de você estragar uma vida. Porque se você prende uma pessoa na cadeia, você está privando aquela pessoa da liberdade. Ela podia estar trabalhando, saindo, brincando, namorando, fazendo mil coisas. E se essa pessoa for inocente, então, segundo a tradição, um dia você vai prestar conta disso, tá? Porque não é legal você promover injustiças, todo tipo de injustiça. Pode ser um processo de alguma coisa, um que ficou devendo para o outro, um que deu um golpe no outro, qualquer motivo. Então as sociedades têm que ter princípios de justiça, é o mínimo que se espera. Que nem, por exemplo, eu falei naquele vídeo lá sobre o Malafaia, que eu respondi para ele, que o Malafaia falou que o STF está libertando traficantes. Ele postou a manchete do jornal. Ali são traficantes privilegiados, são pessoas que nunca traficaram droga na vida, mas foram presas como traficantes. E na cabeça do Malafaia, essas pessoas têm que ficar presas a vida inteira. Isso é justo? Você prender uma pessoa por um crime que ela não praticou? Ah, Ronaldo, mas o cara era usuário de droga. Ser usuário não é crime, não é lei. Quem entende de lei? Eu sou exegeta. Ser usuário não é crime. Então, como não tem a tipificação de usuário, 40% dos presos são usuários que são presos como traficantes. Você acha justo prender uma pessoa por tráfico de droga, sendo que a pessoa nunca traficou droga na vida? Como é que essa pessoa vai arrumar um emprego depois? Quem que vai contratar um cara que foi preso por tráfico? Então, é por isso que o princípio ético tem que ser justiça, tá? Coisa que esses pastores aí grandões não têm. E por fim, não molestar animais. Molestar aqui tem vários sentidos, tá? No site Rabat eles falam que é não inserir nada do sangue do animal. Seria basicamente não pegar no sangue do animal, coisa do tipo. Mas outras fontes vão dizer que é para não maltratar os animais, que também é um princípio universal. Porque os animais eles são indefesos perante o homem. Então o homem não pode maltratar os animais, como a gente vê em alguns lugares que acontece. Teve cara que arrastou o cachorro com um carro, sabe? Acho que foi no Rio Grande do Sul, se não está enganado. O cara que deixa o animal no calor lá sem água, morrendo, sabe? Gente que deixa o bichinho doente, não faz porra nenhuma pelo bichinho. Tudo isso é maltrato com animais. Então cuidar e respeitar os animais é um princípio ético. Até porque nós somos também animais. Só que nós somos animais que evoluímos. Nós temos um pouco mais de raciocínio. E não é por isso que nós devemos maltratar os nossos semelhantes. Seja um gato, um cachorro, um pintinho, uma galinha. Não importa qual bichinho você tem em casa. A polícia. É sempre no final do vídeo que a polícia aparece, vocês notaram? Eu estou terminando o vídeo e aparece a polícia. Mas enfim, não maltratar animais. Então são princípios éticos que se todo mundo seguisse, como diz aquela citação que eu falei para vocês, seria superior até ao sumo sacerdote. Porque é uma pessoa que para Deus, essa pessoa é justa, é uma pessoa correta. Essa pessoa não idolatra ninguém, não fica blasfemando da religião dos outros, não comete homicídio, não rouba, não faz práticas sexuais ilícitas. Essa pessoa tem senso de justiça e essa pessoa respeita os animais, tá? Então, para quem não segue religião aí, mas gosta um pouco do judaísmo, fica aí a reflexão. O judaísmo não pede que ninguém se converta ao judaísmo. Para isso, os rabinos criaram isso daqui, ó. Para dizer, se você é uma pessoa justa e honesta, tem caráter, tem ética, para Deus já é o bastante. É melhor do que você ficar venerando divindades e ser um canalha, ser um pilantra, ser um mentiroso, como alguns por aí, que ficam aí espalhando mentiras, como aquele pastor. Eu não vou nem falar o nome do pastor para não dar processo, mas vocês sabem de que eu estou falando. E para você, o que vale mais? Princípios éticos ou veneração e idolatria? Tirem suas conclusões. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Isso vai ajudar a aumentar a atividade do alcance, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.